A minha pergunta é... Pelo menos 30 municípios sequer conseguiram vacinar 50% da sua meta em relação à poliomielite. O município de Gil Boés, infelizmente, tem só 5% da meta de vacinação contra a polio atingida. É grave isso, hein? É muito grave. Deixa eu falar com o Clebson Lustosa, que está ao vivo e traz informações. Boa tarde, Clebson Lustosa. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. É uma situação preocupante, Joelson. São 31 municípios no estado do Piauí que estão em estado de alerta porque eles não conseguiram atingir a cobertura vacinal de crianças menores de 1 ano contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. Essa situação também ela se repete em mais de 300 municípios de todo o Brasil. Só para a gente ter uma noção, tem 5 municípios aqui no estado que são os mais graves, que seria Gil Boés, como você mesmo falou, que se encontra aí com uma cobertura vacinal de apenas 5,38%, seguido por Dirceu Arco Verde, com 13,10%, Morro Cabeça do Tempo, com 17,24%, Jerumenha, 18,39% e Palmeiras, com 19,63%. Além desses municípios que estão numa situação mais grave, temos ainda também São Raimundo Nonato, Luzilândia, Pedro II, que são municípios que estão aí com uma cobertura vacinal menor de 50%. Para falar sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com a infectologista Elna Amaral, que ela pode explicar para os nossos telespectadores, para algumas mães e pais e responsáveis de criança, o tanto que essa notícia preocupa. Doutora Elna, é uma situação que, assim, tem vacina nos postos e as profissionais de saúde se preocupam diante desses números. Boa tarde. Boa tarde a todas. Os números são alarmantes, preocupantes, né, para um país que já tem uma doença sob controle, né, graças a Deus, desde da década de 90 a gente não tem casos novos. No entanto, a gente vem mantendo esse título e vem mantendo esse controle por causa da cobertura vacinal. Quando a gente vê, né, uma situação como essa de queda importante da cobertura vacinal, isso é muito preocupante porque é um sinal de que o vírus pode voltar a circular. Lembrando que ele é uma doença de transmissão pessoa a pessoa, né, geralmente você adquire através de água contaminada e alimentos contaminados, geralmente com muco ou fezes de pessoas já portadoras do vírus, que muitas vezes nem sempre podem manifestar os sintomas da doença, mas podem ser pessoas transmissoras. E a gente só tem essa garantia de não transmissão se tivermos um alto índice de cobertura. A OMS recomenda 95% de cobertura da população para a gente se sentir seguro. E essa cobertura ela é contínua, né? Não é um número que você atinge e pode relaxar. A gente precisa manter esse número com essas crianças que vão nascendo. Então é importante manter o cartão de vacinação atualizado, atualização essa que você consegue nos postos de saúde que tem salas de vacina e, além disso, participar de todas as campanhas recomendadas, né, para as crianças menores de 5 anos de idade, que é a população-alvo realmente de maior risco de disseminação do vírus. Doutora Elna, para as pessoas que estão em casa poderem entender, são 3 doses até os 5 anos e depois dessa idade tem a campanha nacional que acontece anualmente, que as mães também precisam vacinar os seus filhos. Explica para a gente essas etapas. Bem, na verdade, a vacina da polio ela faz parte do Programa Nacional de Imunização de maneira rotineira, consta no cartão de vacina, assim como diversas outras vacinas. Esse cartão ele deve ser preenchido, deve ser completado rotineiramente, né? E aí as mães com seus bebês, as familiares, né, com seus bebês, devem levá-los continuamente aos postos e os próprios profissionais de saúde vão orientando quais são as vacinas que devem ser feitas e a dose ideal em cada momento, né? A data preconizada para cada uma. Fora esse cartão de vacina, essas crianças todas menores de 5 anos devem também participar das campanhas de vacinação da polio, que é a vacinação da gotinha, né, como a gente chama, que é indolor, né, a gotinha, quer dizer, você não tem um porquê de dificuldade de adesão por causa de dor à injeção e mesmo que tivesse, a doença, quer dizer, os danos causados pela doença suplantam muito mais a pequena dor da furada. E ainda é uma vacina de administração oral, né, nas campanhas. Então, é essencial a participação dos familiares levando essas crianças menores de 5 anos para a campanha e de todos mantendo o seu cartão de vacinação atualizado. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Doutora Elna, os pais dessa geração, eles não conhecem a poliomielite e os seus riscos. Qual é exatamente o dano que a poliomielite pode causar para uma pessoa?
A pessoa infectada com o vírus, ela pode manifestar sintomas que, a princípio, parecem sintomas brandos de uma infecção viral qualquer, porque começa com febre, mal-estar, dores no corpo, e aí começa uma fraqueza localizada principalmente, na maioria das vezes, nos membros inferiores, nas pernas. Ela começa a perder a força, né, perder a possibilidade de movimento e a força da perna, a perna começa a ter tremores, ela passa a não conseguir mais caminhar. Com isso, a pessoa vai ficando com essa deficiência física, que é uma deficiência definitiva, não é reversível, né? Uma vez que você começa a manifestar esses sintomas, a polio em si, seja sintomático ou assintomático, não há um tratamento específico. Uma vez que você esteja infectado, você pode evoluir para essa forma motora, né? Existem também outras formas não motoras que podem ser graves, neurológicas mais severas, mas são mais raras, e essa forma motora também, que é uma forma prejudicial, porque deixa sequelas, né, para o resto da vida. Então, a gente ainda encontra pessoas, né, da década de 80, 70, que tiveram polio e que hoje vivem pessoas com a deficiência física por conta do dano causado por esse vírus. E a vacinação pode evitar isso, uma vez que não existe, como eu falei, medicamento específico para tratar. Uma vez que a pessoa desenvolva os sintomas, o que a gente faz só é suporte, né? Às vezes precisa de internação, alguns medicamentos sintomáticos e fisioterapia para tentar recuperar um pouco do dano deixado, mas comumente fica com sequelas. Queria agradecer a infectologista Elna Amaral pela entrevista. Joelson, só lembrando que a vacinação nacional da polio, ela tem a sua abertura no dia 6 de agosto, é uma oportunidade dos pais estarem vacinando os seus filhos, atualizando a caderneta de vacinação. Lembrando que desde 1990 o Brasil está livre da poliomielite, mas que para isso para que o país e as cidades continuem assim, é preciso que os pais continuem vacinando os seus filhos. Em relação a essas cidades que nós citamos no começo da nossa entrada, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, informou através de uma nota que está aguardando um posicionamento do Ministério da Saúde para saber como a Secretaria do Estado vai se posicionar e quais medidas serão tomadas para que esses municípios consigam atingir a sua meta vacinal. Joelson.